Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te ensinar área e volume de prisma. Vou te mostrar a fórmula e como utilizá-las para determinar a área e o volume de um prisma qualquer. Vamos trabalhar aqui com prismas regulares, mas eu vou te dar aí dicas de como trabalhar aí com prismas que não são regulares, ok? Então vem comigo e vem aprender isso hoje. Olha só, a gente tem então aqui a fórmula da área e a fórmula do volume. A fórmula da área, então, é essa daqui. E a gente pode substituir a letra S pela letra A às vezes, tá, gente? A gente pode trocar aqui o S pelo A. Aí ficaria área total, né? A letra AT, AL e AB. Eu vou utilizar ela dessa forma, mas fique sabendo que pode ser trocado aí o S por A, ok? Então, a área total de um prisma, né, ST, é igual a todas as suas áreas laterais, tá, gente? Então, aqui a gente não tem um número que multiplica essas áreas laterais, porque o prisma pode ter 3, 4, 5, um monte de áreas laterais, aí, um monte de faces laterais. Então, por isso a gente não tem um único número. A gente precisa, é claro, olhar para o nosso prisma e ver quantos lados ele tem, né? Para a gente poder ter aqui as áreas laterais, mais duas vezes a área da base, porque a gente sempre tem duas bases, né, gente? A gente vai ver aqui nessa figura aqui, eu vou te mostrar. E aí a gente tem a fórmula do volume. O volume é igual, então, à área da base multiplicado pela altura. O H aqui é de altura, ok? Então, tá aí as duas fórmulas. Vamos utilizar elas agora. Olha só, vai ficar bem fácil para você entender. Informe a área e o volume da figura. Aqui nós temos a nossa figura, eu coloquei que é um prisma regular, ou seja, a sua base é um quadrado, né, gente? Tem 4 lados a base. Se é regular, é um quadrado, porque seriam todos os lados iguais. Então, a gente tem um prisma de base quadrangular, a base é aqui esse 10 por 10, e a gente então tem 4 faces laterais. Pensa assim, gente, se o prisma tem 4 lados a sua base, ela vai ter 4 faces laterais, né? Uma para cada lado aí. Então, a gente tem aqui o nosso prisma. Primeira coisa, vamos calcular a área dele. Primeiro, antes disso, eu tenho que calcular a área de cada uma das faces laterais, para eu saber aqui qual que é a área lateral. Então, olha só, gente. Para esse prisma, como ele tem 4 faces laterais, uma, duas, três e a quarta que está escondida lá atrás, para esse prisma aqui, eu vou ter a área lateral, que vai ser igual a quê? Quantas faces laterais ele tem? 4. Bom, eu vou ter esse retângulo aqui como sendo uma das faces laterais. Todas as faces laterais vão ser iguais, já que o prisma é regular. Então, a gente vai ter aqui esse retângulo que tem 30 por 10. Como que eu vou fazer, então? 30 vezes 10. Fazendo 30 vezes 10, eu vou saber o valor dessa área aqui. Porém, como são 4 lados iguais, então eu já multiplico por 4 aqui e vai dar tudo certo. Olha só. Então, a área lateral vai ser igual a 30 vezes 10, que dá 300. 4, então, que multiplica 300. 4 vezes 300, a área lateral, então, é de 1.200. E 1.200 o que, professor? Bom, gente, como a unidade de medida está em metros, então vai ser metro e área é ao quadrado, né? Então, metros quadrados. E aqui está a área lateral, então, todas as áreas laterais, dá 1.200 metros quadrados. Então, a gente já sabe o SL, é 1.200. Vamos agora calcular a área da base, ok? Então, vamos calcular aqui a área da base, apenas uma das bases, né? Porque na fórmula aqui a gente já tem o 2, que multiplica a área das bases. Então, a área da base vai ser o quê? 10 por 10, né? A base aqui é o quadrado, então vai ser 10 vezes 10. 10 vezes 10, a área da base, então, vai ser igual a 100. 100 o quê, professor? Metros quadrados. Ok? Então, a gente tem já a área lateral, todas as áreas laterais somadas já, a área da base, e agora a gente vai apenas substituir aqui na nossa fórmula. Olha só, a área total, então, vai ser igual à área lateral, que eu já tenho pronto aqui, é 1.200, mais 2 vezes a área da base, que é 100. Vou ter a soma, então, de tudo isso daqui. 2 vezes 100 dá 200, 1.200 mais 200 dá 1.400. Então, eu tenho 1.400 metros quadrados de área total para essa figura aqui. Tranquilo, né, gente? Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a área lateral. Pode ser que você queira começar pela área da base, tanto faz. Se você tem aí todas as medidas da figura e quer saber a área e o volume, então você faz isso, calcula a área lateral, calcula a área da base, e daí você vai simplesmente
substituir aqui na formulazinha, lembrando sempre, é claro, que um prisma ele vai ter sempre duas bases, né, gente? Isso muda lá na pirâmide, que tem apenas uma base, mas aqui para os prismas vai ter aí sempre duas bases. Então, por isso que a gente multiplica por 2, né? Porque vão ser duas bases que a gente tem aí no prisma, ok? Tranquilo? Ficou claro? Eu espero que sim. Agora vamos aqui para o cálculo do volume, que também é bem tranquilinho. Veja só que a gente utiliza o SB. O que é SB mesmo, professor? Área da base, né, gente? A gente pode trocar aqui por AB, né? Para ficar área da base. O SB é a nossa área da base. Eu tenho que a área da base é 100. Então, aqui a gente vai colocar 100, que multiplica a altura do prisma. Professor, a altura é 10? Não, gente. Olha só. A altura não é 10. Por quê? Porque a altura de um prisma vai ser sempre a medida perpendicular à sua base. Imagina que esse prisma está derrubado no chão, né? Então, a sua altura não está de pé. A altura está aqui, ó, na horizontal. Imagina que o correto seria esse prisma estar assim, de pé, na vertical, né? Então, a gente ia ver que o 30 é a altura. Então, tem que tomar muito cuidado, gente. A altura sempre é perpendicular à base. A base está aqui, né? Então, a altura é sempre perpendicular à base, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. A altura, nesse caso aqui, então, é 30. Vamos colocar aqui o número 30. O volume vai ser igual a 100 vezes 30, dá 3.000. 3.000 o que, professor? Se nós estamos falando que a figura tem metros, então vai ser metros cúbicos. Volume, então, é em metro cúbico. Tá, gente? Tranquilo? Eu espero que sim. Então, aí calculamos a área total dessa figura e também o seu volume total. Então, olha só, gente. Aqui foi bem tranquilo, bem fácil. A gente teve um prisma de base quadrangular. É molezinha quando isso acontece. O problema mesmo é quando a gente tem uma figura que tem mais de 4 lados. Quando a base não é um quadrado ou não é um retângulo, aí a gente tem um pouquinho mais de complicação para resolver. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar apenas lembrar a fórmula da área de polígonos regulares, ok? Olha só, eu vou te mostrar, é tranquilinho para você. Calcule a área e o volume de um prisma regular de base hexagonal de altura 10 centímetros e aresta da base igual a 2 centímetros. Professor, o que é isso daqui? Olha só, gente. Vou só voltar aqui para eu poder te mostrar. A base aqui, então, vai ser um hexágono, uma figura de 6 lados, ok? A aresta da base. O que é a aresta da base, professor? A aresta da base é cada linha da base, ok? Então, no hexágono, a gente vai ter 6 arestas da base, porém, em cada uma, a gente tem que saber que mede 2 centímetros, ok? Então, cada lado ali da base vai medir 2 centímetros. E a altura, que no caso desse daqui era 30, nesse daqui vai ser apenas 10 centímetros. A gente vai conseguir calcular isso daqui de maneira bem tranquila. Olha só, para a gente poder determinar a área, vou só colocar a formulazinha aqui para nós. A área total vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Show de bola! Então, olha só. O que a gente sabe aqui? A gente não sabe absolutamente nada. A gente precisa determinar a área lateral e a gente precisa determinar a área da base desse prisma aqui. A gente sabe apenas as medidas ali que são necessárias para isso. Para ficar mais fácil de compreender, eu fiz o desenho aqui só para a gente representar, tá, gente? As proporções não estão corretas, mas é só para a gente poder representar. O que a gente tem, então? A altura do prisma é de 10 centímetros. Desculpa aí, vai ficar um pouquinho torto, mas é só para a gente representar. Eu já vou apagar isso daqui. A altura, então, do prisma é de 10 centímetros. A aresta da sua base é de 2 centímetros. O que a gente tem, então? Bom, gente, primeiro, se a gente quer calcular aí a área lateral, a gente tem que ter essa noção aqui, ó. A área lateral, então, vai ser de cada um desses retângulos aqui. E qual que é a medida desses retângulos? É de 2 por 10, né? Porque a altura dele é 10, então é de 2 por 10. 2 por 10, então, vai ser aí a conta que a gente vai fazer. 2 vezes 10. Porém, a gente tem que levar em consideração que nós temos 6 faces laterais, né? Como é um hexágono, então ele vai ter 6 lados para a gente ter essas faces aí. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 10 vezes 6. Ok, gente? Tranquilo? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. A área lateral, então, vai ser igual 6 vezes 2, que dá 12. 12 vezes 10, que dá 120. 120 o quê? Centímetros quadrados. Tranquilo? Molezinha. Fizemos aí, então, o cálculo da área lateral. Agora, nós vamos fazer o cálculo da área da base. E aqui, a gente já tem um pequeno probleminha. Por quê? Como é um hexágono,
a nossa base, nós vamos precisar lá da fórmula da área de um hexágono, que é um pouquinho complicada, né? Na verdade, a gente utiliza a fórmula lá do triângulo equilátero e multiplica pela quantidade de lados que tem a nossa figura, né? Então, como é um hexágono, eu consigo dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros, como eu vou mostrar aí para você. Então, a gente calcula a área de cada um desses triângulos equiláteros e daí, depois disso, a gente simplesmente multiplica pela quantidade de lados que tem a nossa figura. Isso vai valer para todas as figuras, tá, gente? Então, se fosse um pentágono regular, você ia utilizar 5 na fórmula aí de multiplicação. Se fosse um heptágono, um octágono, a gente ia utilizar aí a quantidade de lados multiplicando a formulazinha da área de um triângulo equilátero. Vou te mostrar aqui, vai ficar bem claro, olha só. Então, a nossa área da base vai ser igual a 6, que multiplica a área de um triângulo equilátero, né? Com o lado aí igual a 2. Vai ser sempre o lado igual à aresta da sua base. Então, vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Bom, gente, vamos só substituir aqui, né? Porque o nosso lado é 2, então vai ser 2 ao quadrado. Vai ser 6 que multiplica 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Sempre sobre 4, né, gente? Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver primeiro esse quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Ou a gente pode simplesmente fazer uma simplificação aqui, né? Olha só, se eu tenho 6 que multiplica 2 ao quadrado, que dá 4, e aqui embaixo eu estou dividindo por 4, eu posso simplesmente simplificar aqui esse 2 ao quadrado com esse 4, né? Porque os dois são exatamente iguais, e eu vou ficar aqui com apenas 6 vezes raiz de 3 como sendo a minha área da base, ou 6 raiz de 3, né, gente? 6 raiz de 3, lembrando, né, como é a área, centímetros quadrados. Professor, vai ficar assim? 6 raiz de 3? Sim, gente, pode ficar assim, a não ser que o problema nos tivesse dado um valor para utilizar para a raiz de 3. Se o problema tivesse entregue assim, ó, um valor para a raiz de 3, por exemplo, a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, ok? Se o problema tivesse nos dado esse valor aqui, é aproximado, né, gente? Então, ó, se o problema nos tivesse dado esse valor, a gente ia utilizar esse 1,73 no lugar da raiz de 3 aqui no final, para não ficar complicado, né? Então, a gente poderia simplesmente fazer 6 vezes raiz de 3, e daí nós teríamos a área da base a aproximadamente 10,38, ok? Então, a gente teria aí uma área da base de aproximadamente 10,38 centímetros quadrados. Porém, como o problema não nos deu dessa forma, então a gente simplesmente apaga isso daqui e vamos ficar aí com 6 raiz de 3, não tem problema nenhum, a gente utiliza bastante esses valores aí assim, aqui principalmente. Então, olha só, sabemos a área da base e sabemos também a área lateral. Nós podemos muito bem agora somar esses dois valores e termos aí a nossa área total, ok? Então vamos fazer isso daqui, eu vou apagar agora o nosso prisma, já que a gente já utilizou ele aí para visualização. Então vamos apagar isso daqui e vamos colocar aqui os valores na fórmula. Então, a nossa área total vai ser igual à área da base, que é 120. A gente tem aqui, né, gente? 120 mais 2, que multiplica... Aqui é a área lateral, né, gente? Desculpa, é a área lateral que deu 120, mais 2 que multiplica a nossa área da base, porque a gente tem duas bases, né, gente? A de baixo e a de cima, então é 6 raiz de 3. Nós vamos fazer essa soma aqui, então a área total vai ser igual a 120 mais 2 vezes 6 raiz de 3, vai ficar 120 mais 12 raiz de 3. E a gente pode deixar simplesmente assim, 120 mais 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Pode muito bem ficar assim, como eu disse. Se nós tivéssemos um valor para raiz de 3, nós colocaríamos aqui, multiplicaríamos e daí poderíamos somar. A área ficaria de aproximadamente 140,76 centímetros quadrados, mas como o problema não nos deu esses valores, a gente não vai fazer isso, ok? Então, fizemos aqui o cálculo da área, agora vem o cálculo do volume, e é muito tranquilo, né, gente? A gente vai ter, então, volume igual à área da base, que multiplica a altura da figura. Lembrando, então, a gente já tem ali a área da base, né, que é 6 raiz de 3, que vai multiplicar a altura da figura, que era de 10.
Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 10 dá 60, e a gente fica aí com 60 raiz de 3 como sendo o nosso volume. Lembrando que é em centímetros, né? E centímetros cúbicos, já que é volume. Se isso daqui que a gente fez, gente, é com prismas regulares. Quando o prisma é irregular, ou seja, a sua base não é uma figura regular, ela pode ser um retângulo ou um triângulo retângulo, por exemplo, você vai precisar aí calcular a área das bases. As bases vão ser iguais sempre, né? Porém, as faces laterais serão diferentes. Então, daí você vai ter que calcular cada uma das figuras das faces laterais. Pode ser que uma tenha um lado maior do que a outra, você vai ter que calcular cada uma das faces laterais separadamente e não vai poder fazer que nem eu fiz aqui de simplesmente multiplicar a quantidade de faces laterais pelo valor da área de uma delas, porque você vai ter que calcular de cada uma separadamente, mas não tem problema nenhum, você consegue fazer isso, é bem tranquilo. Aqui a gente viu apenas a fórmula que a gente vai utilizar para o cálculo da área e do volume de prismas. A gente focou aqui em prismas regulares, ok? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e, é claro, entendido. Se ficou dúvidas, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço!